Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você que está aí nos ouvindo uma palavra de reflexão das Sagradas Escrituras. O texto que eu quero ler hoje se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A história de Jó, ela é uma história conhecida e é uma história que nos traz várias lições. Eu quero iniciar aqui a nossa reflexão chamando a atenção a você sobre esse diálogo. Nesse versículo 8, um diálogo entre Deus e Satanás. Satanás, um anjo caído, inimigo das nossas almas, estava ali diante de Deus e Deus o questionou a respeito do servo Jó. E o que nos chama a atenção nesse diálogo é o elogio que Deus faz a Jó e diz a Satanás se ele percebeu, se ele viu a integridade, a irrepreensibilidade de Jó, seu servo. Deus diz que Jó era irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Eu fico pensando a respeito de Satanás, que outrora, antes de cair, antes de se rebelar contra Deus, com certeza seria um ser íntegro, perfeito, belo, como diz os textos bíblicos. No entanto, ele caiu da sua posição. E provavelmente, e aqui eu faço uma conjectura, Satanás deve ter imaginado que seria muito fácil derrubar Jó. Ele já tinha feito isso com Adão. Com Adão, com muito menos esforço, digamos assim, ele conseguiu enganar e Adão pecou contra o Senhor. E o texto nos mostra o caráter de Jó. Outro ponto relevante é que é o próprio Deus que elogia Jó. E aqui nós paramos para pensar em dois pontos importantes. Jó vai passar por um momento difícil de sofrimento e a pergunta que nós fazemos é por quê? Por que Jó vai passar por esse sofrimento? Ou para que Jó vai passar por esse sofrimento? O teste aqui, na verdade, é importante porque vai trazer à realidade a condição de Satanás e a condição de Jó. Satanás não é onisciente, não sabia o final dessa história. Deus sim, Deus já sabia o final dessa história. Mas a lição aqui é que o sofrimento de Jó vai servir para, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Segundo, mostrar para Satanás que existem servos fiéis e que glorificam e honram a Deus. Trazer a Satanás a realidade de que o homem pode adorar a Deus ainda em meio às tribulações, ainda sem nada de material, saúde, moral, caído mesmo em doença como ficou Jó. Então, esse é um ponto. O outro é que o teste também era para Jó, para fortalecer a fé de Jó e para mostrar a Jó que ele depende de Deus realmente em todas as situações e que Deus jamais o abandonaria. E nós conhecemos a história, o final dessa história. E a lição que fica para nós é que em muitas situações na nossa caminhada cristã nós passamos por dificuldades
e outras vezes percebemos e olhamos a dificuldade dos outros. A maioria de nós pode aceitar a ideia do sofrimento geral. Quando olhamos para o mundo e vemos o sofrimento das pessoas, de forma geral, isso muitas das vezes passa aceitável diante de nós. Agora, o problema é quando as coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas justas, com pessoas que não merecem sofrer. Aí nós passamos a, muitas das vezes, não compreender o porquê da situação. É o sofrimento que nos incomoda. É o sofrimento não merecido. Jó, ele não fizera nada de errado. Ele fazia o que era certo. De fato, Jó estava tão bem espiritualmente que Deus realmente estava se gabando lá no céu. Então um dia, como nós lemos, sem aviso, tudo entrou em colapso. Os textos seguintes mostram que foi de uma hora para outra, do dia para a noite, ou da noite para o dia, que tudo começou a acontecer na vida de Jó. Uma tempestade se abateu sobre ele. O problema para o pobre Jó era que ele nunca havia lido um livro de Jó. Ele viveu em tempo real. Tudo o que ele sabia é que acordou um belo dia, acontecendo tudo de ruim que poderia lhe acontecer. Então, lhe sobreveio uma sequência de coisas ainda mais ruins. Meu querido e minha querida, às vezes Deus usa o pior para realizar o melhor. É exatamente aí que devemos confiar nele. Quando a pior coisa aconteceu a Jó, ele caiu de joelhos e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a frase de Jó. Essa foi a reação de Jó quando ele chegou ao fundo do poço, digamos assim. Se você tiver fé, a sua fé ficará mais forte quando as coisas ficarem mais difíceis. Se a sua fé não ficar mais forte, eu me pergunto, que tipo de fé você tem? Uma fé que não pode ser testada é uma fé que não pode ser confiável. Se a sua fé não pode sobreviver à adversidade, a sua fé então não é real. É através da adversidade que a verdadeira fé se fortalece. Jó, esse servo de Deus, mostrou que ele realmente era tudo o que Deus disse que ele era. Um homem íntegro, um homem de quem Deus se gabava. Quando as piores coisas aconteceram, ele ficou de pé. Jó foi testado na sua fé. Deus levou ele, através desse teste, a um conhecimento mais profundo de quem era Deus. Nós vamos perceber isso no final do livro de Jó, quando ele disse ao Senhor que agora ele conhecia realmente a Deus. Antes ele apenas o conhecia de ouvir falar, mas agora ouvia face a face. Ele passou a ter uma percepção mais nítida de quem era Deus, a conhecer um pouco mais o Criador. E assim ele cresceu na fé, ele cresceu na sua maturidade espiritual, se tornou um homem mais maduro. Então, queridos, que nós possamos compreender isso e quando estivermos passando por situações difíceis, talvez como a de Jó, talvez até pior, lembre-se, você é um servo de Deus, íntegro, fiel, perseverante. Então, continue firme, adorando ao Senhor e esperando nele a vitória, porque Ele está te capacitando para algo melhor. Ok? Que Deus abençoe e eu espero você em uma próxima oportunidade.